tarde a todas. Mais uma vez, eu já começo agradecendo aqui a presença de todos nesse momento, né? Hoje, na verdade, vai estar aqui com a gente a professora Clarissa Freitas. Professora Clarissa, aqui do nosso departamento de psicologia, né? A professora Clarissa dá aula na graduação e da pós-graduação aqui da universidade. E vai ser um prazer, sempre é um prazer muito grande, né? A gente ter esse momento, essa troca de conhecimentos, né? Esse momento aqui para dialogar com colegas, né? Então, Clarissa hoje, como todos já sabem, né? Vai estar falando sobre bem-estar no trabalho e nas situações de home office, né? Então, Clarissa, muito obrigada por você ter aceito, né, fazer parte desse projeto, né? Foi um projeto que foi, enfim, que está relacionado ao momento, né, em que nós estamos vivendo, e professora Clarissa, prontamente se colocou, quando a gente divulgou, né, o nosso projeto, a professora Clarissa foi uma das primeiras professoras a aceitar, né, essa empreitada, né, a apostar nesse projeto, que vem dando muito certo. Depois eu vou até fazer já a propaganda da próxima apresentação, que eu já vi, inclusive, que a professora Cátia está aqui conosco hoje, vai estar com a gente na próxima semana. Então, Clarissa, mais uma vez, agora publicamente, né, eu já tinha feito esse agradecimento antes, né, mas agora publicamente, muito obrigada por participar e fique à vontade, pode começar a sua palestra e bem-vindo a todos aqui. Muito obrigada. Então, muito obrigada, professora Luciana Pessoa, professora Landeira, professora Luciana Mourão, que está aqui com a gente. Obrigada a todo mundo todos vocês, né, que conseguiram organizar um tempinho, a gente sabe como é que é essa correria. Muito obrigada. Parabenizar também a Luciana e toda a equipe da universidade que tem feito um esforço extremamente importante para conseguir tanto promover o bem-estar para nós, colaboradores, né, enfim, dentro do possível, conseguir amenizar o impacto dessa pandemia para todos nós, né. Então, gostaria de parabenizar o pós-graduação por essa iniciativa, é bastante importante. Eu vou pedir para todos vocês se vocês tiverem alguma questão, é só colocar no chat, eu vou ir acompanhando. Pedir para vocês desligarem as câmeras de vocês, mas para não sobrecarregar. Qualquer coisa vocês vão me falando e a gente vai falando. E também agradecer o apoio do ECOA, da PUC-Rio, né, que está permitindo, então, que seja realizado esse ciclo de palestras da psicologia do Convida, que com certeza é uma ação extremamente importante e vai estar trazendo essas diferentes perspectivas de diferentes profissionais. Nós vamos conversar um pouco hoje, então, sobre o bem-estar no trabalho e as situações de home office. Vou falar, então, um pouco sobre será que é possível a gente ter bem-estar nessa situação de home office, né? A minha fala ela vai ser muito centrada aos profissionais e talvez aos estudantes que estejam em home office, a todos os outros profissionais da saúde, comerciantes, comerciários que não estejam trabalhando em home office, algumas dicas talvez sejam efetivas, mas depois a gente pode pensar em outras coisas. Mas minha fala ela vai ser baseada em 2 materiais, que eu vou divulgar o link para vocês depois. Então, são 2 guias que nós organizamos, né? Esse primeiro é um guia, ele é mais focado para gestores, é um guia para trabalhadores e gestores sobre o redesenho no trabalho em tempos de pandemia. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais o que é redesenho, o que isso significa, né? Ele foi escrito pela pesquisadora Rita, da PUC de Campinas, pela professora Manuela, da PUC do Rio Grande do Sul, e por mim, né, daqui da PUC-Rio. O trabalho gráfico foi da Paula Ferreira. E o outro material é esse material sobre bem-estar no trabalho em tempos de pandemia, um guia para profissionais em home office. Então, toda a minha fala ela tem como base essas 2 guias, e esse material depois também vai ficar disponível, fica melhor para vocês também terem dicas, terem um material, às vezes conseguir discutirem com os gestores de vocês, dentro do que é possível, né? Também foi produzido pela pesquisadora Rita, pela pesquisadora Daiane, pela professora Manuela, por mim e pela professora Ana.
E o trabalho gráfico também foi feito pela Paula Ferreira, né? Esses dois materiais eles foram realizados dentro do contexto da Força Tarefa Psicovida, que é coordenada pelo professor Wagner de Lara Machado, né, professor da PUC do Rio Grande do Sul, e pela professora Sônia Regina Enum, da PUC de Campinas. Então, seria possível nós vivermos bem-estar no trabalho em home office? Isso é uma realidade ou isso é mais uma utopia, né? Que a gente decidiu contar piada hoje e veio falar que dava para ter bem-estar em situação de home office. Então, o que acontece, né? Para muitos profissionais, essa talvez seja a primeira vez de estar trabalhando em home office. E para muitos profissionais, talvez essa seja a primeira vez de estar trabalhando, enfim, exclusivamente em home office. Então, esse é um dos nossos primeiros desafios, né? Outro desafio que nós temos é que nós estamos em home office, nós estamos passando por uma pandemia, nós temos todo um temor e uma preocupação em relação à nossa saúde, à saúde dos nossos familiares, e dentro de tudo isso se somam essas demandas domésticas, né? E se não bastasse o trabalho mais as demandas domésticas, nós ainda enfrentamos todos os efeitos do isolamento social. Então, a dificuldade de encontrar outras pessoas, às vezes não ter a oportunidade de fazer trocas com outras pessoas, e rotinas simples, como ir ao mercado, ou, enfim, dar uma caminhada na praia, para quem é aqui do Rio de Janeiro, se tornam atividades inviáveis, né? E, além disso, alguns profissionais podem estar enfrentando uma falta de estrutura física adequada. Então, alguns profissionais, alguns estudantes, né, podem não ter um local físico adequado para trabalhar, podem não ter uma mesa, uma sala própria, um espaço físico. Então, tem que trabalhar com as crianças brincando na sala, com a televisão ligada. Como é que nós lidamos com isso, né? Além disso, muitos profissionais enfrentaram também um aumento nos níveis de demanda. Então, a gente já tem o estresse da pandemia, ter que trabalhar em casa e ainda enfrentar esse aumento de demandas com essa questão do trabalho em home office. Alguns, principalmente para aqueles que não tinham experiência de home office, talvez essas linhas entre o que é o trabalho, qual é o meu horário de lazer, que horas eu paro de trabalhar, que antes era muito simples e talvez mais fácil, porque no momento que eu saía do trabalho ou no momento que eu me desligava do meu local de trabalho, eu parava de trabalhar. Nesse momento, quando a gente está em home office, todas essas linhas elas ficam um pouco turvas, porque o teu escritório é a mesa da cozinha e de repente tu está trabalhando na sala, de repente enfim, todo mundo está em contato contigo por e-mail, por WhatsApp. Qual é o limite desse contato, né? E além de tudo isso, se não bastasse, nós ainda estamos com muitos profissionais enfrentando as consequências da pandemia, muitos profissionais enfrentando as consequências desses efeitos de recessão econômica e muitos profissionais ou sendo desligados do seu trabalho ou com esse temor de como é que nós vamos ficar e quando toda essa situação vai ganhar um pouco mais de estabilidade, né? Então, todos esses fatores, eles têm um impacto bem grande e bem importante nas nossas condições e no nosso bem-estar no trabalho. Então, o que nós observamos assim? Eu vou trazer agora um pouco um modelo teórico que ele é proposto pela Baker e pelo Demirold para explicar essas condições de trabalho. E essas condições de trabalho, na verdade, elas impactam no nosso bem-estar no trabalho e também impactam na nossa vida, né? O que nós observamos? Segundo esse modelo, que é o modelo de recursos e demandas proposto pelo Baker e pela Demirold, qualquer trabalho ele pode ser classificado, qualquer condição de trabalho pode se caracterizar pelos recursos e pelas demandas. Então, a gente está falando desde a equipe de limpeza de uma organização até o CEO dessa organização.
desde do pessoal da recepção da PUC até o reitor, a reitora, a comissão de reitoria da PUC. Todos esses profissionais, independente do em que nível hierárquico eles vão estar, o trabalho deles pode ser caracterizado como os recursos, como a demanda. Os recursos do trabalho são todos os fatores que nos auxiliam a vivenciar o nosso trabalho de uma forma mais positiva. Então, o apoio social, a possibilidade de escolher como fazer o trabalho, ter relações positivas com os nossos colegas, ter oportunidades de nos desenvolvermos dentro do nosso trabalho, decidir os nossos horários de trabalho, quando isso é possível. Todas essas características são características dos recursos do trabalho, que elas justamente nos auxiliam a lidar melhor com as nossas demandas. Os recursos pessoais já são características dos profissionais que justamente auxiliam ou contribuem para que eles vivenciem condições de trabalho mais positivas. Então, como a alta eficácia ocupacional, acreditar que eu sou capaz de dar conta do meu trabalho, acreditar nas minhas habilidades laborais, uma proatividade, perceber que o meu trabalho tem um sentido maior, perceber que o meu trabalho contribui de alguma forma para o mundo. Então, todas essas são características que a gente pode colocar como os recursos pessoais. Os recursos do trabalho, os recursos pessoais, eles são importantes porque são eles, ou são esses fatores que vão contribuir justamente para minimizar as demandas de trabalho. Então, as demandas de trabalho, elas são, de certa forma, uma das características essenciais do trabalho. É impossível, por mais otimistas, ou positivos, ou bem-humorados que nós sejamos, é impossível nós pensarmos em trabalho sem pensar em desgaste. O trabalho, ele sempre vai nos trazer algum tipo de desgaste físico, desgaste emocional ou desgaste psicológico. Quando a gente pensa num profissional da limpeza, provavelmente ele tem mais desgaste físico. Quando nós pensamos num psicólogo, ou em um enfermeiro, ou em uma enfermeira, ou em uma psicóloga, eles provavelmente têm mais demandas emocionais. E quando nós pensamos, por exemplo, em CEOs de organizações, ou coordenadores de cursos, ou professores, eles provavelmente têm mais demandas cognitivas. É claro que, por exemplo, os profissionais de enfermagem, eles têm, ao mesmo tempo, demandas emocionais, demandas físicas e demandas cognitivas, enquanto algumas outras classes de profissionais têm mais uma demanda ou outra. De qualquer forma, qualquer que sejam essas demandas, elas sempre vão nos causar desgaste. E a única forma que nós temos de gerenciar ou de manejar essas demandas é com que nós tenhamos tempo para nos recuperarmos desse desgaste. Vamos então pensar em um contexto de pandemia, na qual os profissionais eles já estão em home office, eles acumulam as suas atividades domésticas e eles têm todos os efeitos do isolamento social. Talvez esse excesso de demandas possa justamente criar um processo de tensão, que a gente também pode identificar como um processo de adoecimento. E todo esse processo de tensão e de adoecimento pode causar vários efeitos negativos, tanto para a saúde do profissional, como para o seu desempenho dentro da organização. E, além disso, esse processo de adoecimento pode ter um impacto negativo na vida desse profissional, como na vida, enfim, do profissional, como na vida dos seus familiares. E o que a gente observa? Que dentro desse processo de tensão e de adoecimento, esse profissional pode posteriormente começar a apresentar comportamentos contraprodutivos. Então, esse profissional ele pode apresentar comportamentos agressivos, ele pode se afastar dos seus colegas de trabalho, ele pode vivenciar menos oportunidades de apoio social que talvez auxiliariam ele a lidar melhor com as demandas de trabalho. Ele pode ter, então, todos esses efeitos negativos. Mas, enfim, né, estamos fadados à tristeza e ao adoecimento? Não, felizmente não. O modelo JDR, que é o modelo de recurso e demanda, né, Job, Demand and Resource,
que a gente carinhosamente chama de JDR, desculpa, que é automatizado, né? Ele vê também essa perspectiva positiva. Então, há uma luz no fim do túnel, né? A gente pode pensar justamente que esses recursos do trabalho, esses recursos pessoais vão nos promover ou oportunizar um processo de motivação. Então, eles vão promover ou oportunizar que nós tenhamos estados positivos dentro do nosso contexto de trabalho, que nós tenhamos ou vivenciamos esse tão desejado bem-estar no trabalho, que pode parecer uma utopia, mas eventualmente a gente alcança. E esses processos de motivação, eles vão auxiliar com que nós tenhamos mais desempenho e podem contribuir para que a gente produza comportamentos de redesenho no trabalho. Pode parecer meio estranho, para que a gente está falando de redesenho no trabalho se nós estamos motivados no trabalho? Mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre como o redesenho no trabalho se caracteriza. E esse redesenho no trabalho vai fortalecer os nossos recursos. E assim como a demanda pode esgotar os nossos recursos eles podem justamente amenizar esses efeitos negativos da demanda. Então é por isso que é tão importante nós sempre estarmos com um olho no que a gente tem de recursos, com quem nós podemos contar, onde a gente encontra o nosso apoio social, quais são as nossas habilidades e como nós podemos nos sentir melhor no trabalho e estar com o outro olho na demanda, né? Porque é para isso que nós trabalhamos, para atender as demandas, por mais motivadoras que elas sejam. Dentro desses diferentes tipos de bem-estar no trabalho, o Schaufel e a Sala Nova, eles propõem esse modelo circunplexo. Ele é circunplexo porque ele tem essa ideia circular. Então, dentro desse modelo circunplexo, nós teríamos dois eixos. Esse eixo vertical aqui, essa linha vertical, que se refere à ativação ou à energia que esses profissionais vivenciam. Então, qual é o grau de energia que eu tenho para o meu trabalho? Enquanto essa linha horizontal faz referência a um eixo do prazer. Quanto eu gosto ou eu não gosto do meu trabalho. Então, a interação desses eixos, eles vão produzir 4 quadrantes. Dentro desses 4 quadrantes, a gente vai ter o engajamento, a satisfação do trabalho, o burnout, a monotonia e a adição ao trabalho. O engajamento é talvez uma dos nossos tipos de bem-estar no trabalho mais desejados e mais almejados, que provavelmente vocês já ouviram, talvez, falar em uma ou outra propaganda, se engaje no trabalho, seja engajado, a importância do engajamento. É um conceito relativamente recente em comparação aos outros, mas ele é muito importante. O que o engajamento fala, né? O que o engajamento propõe? Justamente que esse profissional ele vai estar altamente envolvido com o seu trabalho, que ele vai estar altamente dedicado ao seu trabalho e que ele vai ter muita energia. Então, a organização geralmente deseja esse profissional, porque esse é um profissional que vai conseguir se envolver numa hora extra, num projeto extra, numa atividade extra. E, por favor, não achem que eu estou sugerindo que a gente quer explorar os profissionais, de modo algum. Nós só queremos que os profissionais sintam prazer e tenham energia para realizar o seu trabalho. Se nós pensarmos de novo nos profissionais da saúde, ou mesmo nos profissionais que estão em home office, quantos profissionais tiveram que ir acumulando atividades e ir assumindo horas extras, com ou sem remuneração para isso? Então, esse profissional engajado, ele é importante, porque ele estar engajado ao trabalho é importante porque vai nos ajudar justamente a suportar esses processos um pouquinho estressantes quando a gente passa por uma pandemia no mundo, né? Então, a gente pode se sentir, por exemplo, muito envolvido com o trabalho, muito entusiasmado, muita energia e se sentir feliz, né? Tudo bem, a gente não precisa que todos os profissionais sejam engajados ou estejam cheios de energia. Nós também ficamos felizes se os profissionais estiverem satisfeitos com o seu trabalho.
profissional que está satisfeito com o seu trabalho é aquele profissional que gosta de realizar suas atividades de trabalho, que realiza suas atividades com qualidade, com responsabilidade e que as faz de uma maneira com contentamento e com tranquilidade. Então, também é um estado positivo. Então, tanto o engajamento como a satisfação se caracterizam como esse lado positivo do bem-estar no trabalho e esse lado que nós buscamos e incentivamos dentro da psicologia organizacional. Mas, né, como nem tudo são flores, às vezes os profissionais eles podem ter algumas dificuldades, podem enfrentar algumas situações mais difíceis. Nesse sentido, a gente tem a adição ao trabalho. A adição ao trabalho também é conhecida como workaholismo, então talvez vocês já tenham ouvido falar nisso. O workaholismo é esse comportamento de nós termos uma compulsão por trabalhar. O profissional ele tem uma compulsão por trabalhar, por se envolver em atividades de trabalho, por trabalhar de forma excessiva, por trabalhar de forma demasiada. E acreditem, por mais que ele se envolva em diversos projetos, ele não sente prazer com esse trabalho. Então, esse profissional, ele é um profissional que ele tem muita energia no trabalho, mas ele não tem prazer no trabalho. Então, essa força, essa compulsão que faz com que ele se envolva no trabalho, não está associada a uma sensação prazerosa, ou de realização, ou de conquista. E também, o mais importante, quando a gente pensa numa perspectiva mais gerencial, é a questão que esse vício ao trabalho, essa adição ao trabalho, ela também não está associada a um melhor desempenho. Então, esse profissional ele pode ir acumulando tarefas, ou acumulando demandas, ou ir tornando o trabalho dele mais complexo. O que é muito importante quando a gente pensa sobre os profissionais com adição ao trabalho. Eles não fazem isso por uma cultura organizacional, então não é uma cultura da organização que faz com que esses profissionais trabalhem demais. Eles não fazem isso por uma realização pessoal, então esses profissionais não estão envolvidos em diversos projetos porque eles vão ter algum sucesso profissional por fazer isso, e principalmente eles não fazem isso por necessidade financeira. Então, quando a gente vê uma pessoa que tem 3 ou 4 trabalhos, ou que nunca para, e ela faz isso por necessidade financeira, talvez não se caracterize exatamente como adição ao trabalho. Sempre é importante a gente ficar de olho nisso. E os estados que podem ser considerados de uma certa forma como mais negativos dentro desses quadrantes são a monotonia no trabalho e o burnout. A monotonia no trabalho também se caracteriza como um tédio no trabalho. Os profissionais eles não percebem interesse nas suas atividades, eles não se sentem estimulados para realizar suas atividades, eles talvez realizem as suas atividades de forma mecânica. Podem ser trabalhos que são menos desafiadores, mas assim como podem ser trabalhos que talvez em algum momento foram desafiadores, mas deixaram de ser desafiadores para o profissional. E o burnout, que muitos de nós já conhecemos, né, é um dos estados de bem-estar no trabalho mais negativos. O burnout ele também é conhecido justamente como esgotamento profissional. Quando o profissional alcança o estado de burnout, ele já é considerado um processo de adoecimento. E o burnout está associado a várias consequências negativas ao profissional, aos seus familiares e à organização, justamente porque ele se caracteriza por uma angústia, por uma exaustão e por uma dificuldade de se envolver com o trabalho. Justamente por isso que nós trabalhamos para incentivar ou tentar envolver as pessoas nesse lado mais positivo, seja do engajamento, seja da satisfação do trabalho. Mas tudo muito bem, tudo muito divertido, né? A gente falou um monte de coisas legais até agora, mas e o que nós fazemos? A gente continua com todos aqueles fatores que eu comentei com vocês antes. Então, depois dessa parte mais teórica, a minha ideia é sugerir algumas dicas de como que nós podemos alcançar esse bem-estar no trabalho, estando em home office. Então, uma das estratégias mais efetivas
para nós alcançarmos o bem-estar está dentro dessas ações de redesenho no trabalho. As ações de redesenho no trabalho, elas se caracterizam pelo redesenho da tarefa, o redesenho das relações e a reformulação cognitiva. A reformulação, essas três dimensões, elas são extremamente importantes, mas a reformulação cognitiva, ela é bastante importante porque talvez seja uma das ações que esteja ao alcance de praticamente todos os profissionais. A reformulação cognitiva, ela se caracteriza com nós pensarmos ou modificarmos a avaliação que nós fazemos no nosso trabalho. Então, a reformulação cognitiva se refere justamente a gente identificar um sentido no nosso trabalho, nós percebermos por que nós realizamos essas ações, como esse trabalho pode contribuir para a comunidade, como esse trabalho pode contribuir para os nossos clientes e para a sociedade em geral. Um dos estudos sobre redesenho no trabalho começa justamente com a Slamp, que ela vai investigar a reformulação cognitiva no momento que ela percebe que um grupo de profissionais da limpeza de um hospital reformulou o trabalho deles e entendeu que a responsabilidade deles não era apenas manter o hospital limpo, era também acolher as demandas dos pacientes, era também acolher as demandas dos profissionais. Então, no momento que esses profissionais fizeram essa reformulação cognitiva, eles se envolveram de uma forma mais positiva com o trabalho e eles conseguiram desempenhar o seu trabalho, apesar das altas demandas desse tipo de trabalho, eles conseguiram se relacionar de uma forma mais positiva. O redesenho da tarefa, ele já exige que nós tenhamos um pouquinho de autonomia. Mas o redesenho da tarefa, ele se caracteriza justamente por nós mudarmos um pouco a forma que nós realizamos a nossa tarefa. Em um contexto de pandemia, todos os professores universitários e professores de pós-graduação, assim como outros profissionais, foram gentilmente convidados a redesenharem as suas tarefas. Então, nós tivemos que aprender a dar aula online e aprender a, enfim, criar outras estratégias de ensino, né? Então, isso é uma forma de redesenho das tarefas. Nós podemos buscar tarefas mais desafiadoras, nós podemos priorizar tarefas que sejam mais alinhadas aos nossos valores. Então, quais são os meus valores pessoais? Quais são os meus valores do trabalho? O que eu considero importante? Como eu posso modificar o meu trabalho para alcançar esses valores, para contemplar esses meus valores pessoais? Nós podemos modificar a forma que essas tarefas são realizadas, por isso que exige um pouquinho de autonomia, né? E principalmente buscar automatizar ou buscar recursos que facilitem o desenvolvimento de tarefas mais burocráticas. Além disso, a gente pode trabalhar, especialmente por estar num país como o Brasil, que é extremamente coletivista, nós podemos trabalhar com o redesenho das relações. Então, o redesenho das relações se refere justamente a nós buscarmos investir uma energia extra nas relações que nós temos no trabalho. Nós passamos pelo menos um quarto da nossa vida trabalhando, né? As pessoas com uma vida média, de modo geral. Então, é importante que quando nós estamos no trabalho, nós tenhamos apoio social, nós tenhamos relações positivas com os nossos colegas, que nós tenhamos um clima positivo para realizar esse trabalho. Então, por exemplo, algumas sugestões de redesenho das relações são organizar e frequentar eventos sociais. Eles podem dizer, né? Pronto, veio aqui contar piada, né? Como é que a gente vai organizar e frequentar eventos sociais durante a pandemia? Então, nós podemos fazer isso por meio de cafés virtuais, por meio... Enfim, eu entendo que um café não virtual talvez seja bem mais interessante, mas podem ser criados espaços de confraternização para que as pessoas possam conversar. A gente pode justamente investir em relações mais positivas, ter comportamentos pró-sociais, ajudar os colegas, ajudar as outras pessoas, agirmos de forma altruísta e, por exemplo, profissionais com mais experiência podem assumir
a mentoria de outros profissionais de uma forma oficial dentro da organização ou não. Ou seja, eles podem justamente auxiliar no desenvolvimento dos profissionais mais jovens. Outras dicas, né, que a gente pode pensar. Se nós estamos trabalhando pela primeira vez em home office, uma sugestão que é extremamente simples, e pode até parecer banal, mas ajuda muito. Eu sei que a gente já está pelo menos há 3 meses em home office, né? Mas talvez isso possa ajudar. Organizar uma rotina. Se quando tinha um trabalho físico, a gente tinha um horário para entrar na organização, um horário para sair, agora que a gente faz esse trabalho de casa, ter uma rotina, ter um conjunto de horários, utilizar algumas estratégias para diferenciar ambientes de lazer e do trabalho. Você vai dizer, não, Clarice, tu não entende. Minha casa não tem escritório. Eu só tenho uma peça na casa. Tudo bem. Vocês podem talvez pensar, então, a mesa vai ser o local de trabalho. Enfim, outro espaço vai ser o local de descanso e diferenciar esses espaços para que no momento que vocês estejam trabalhando, vocês estejam mais focados nisso. Tentar diminuir estímulos externos. A gente não tem, principalmente quem mora em prédio, apartamento, nós não temos como controlar os vizinhos, né? Mas a gente pode colocar o celular no silencioso e, enfim, combinar com os familiares horários mais organizados, principalmente para quem tem filhos, né? As demandas domésticas, isso é um desafio sempre, né? Então, a ideia é que nós possamos justamente utilizar essa oportunidade da pandemia para trabalhar com a responsabilidade de todos, né? Delegar tarefas conforme as habilidades de cada um, delegar as tarefas conforme as habilidades de cada um, estabelecer horários para essas atividades. Então, assim, uma das formas também da gente não se perder numa busca de uma casa extremamente organizada, numa busca de um espaço extremamente organizado, é justamente estabelecer um horário. Então, tá, sexta-feira, em tal horário, é o horário de organizar a casa. Sobre os efeitos do isolamento social, a gente pode justamente minimizar isso, investir na qualidade das relações, realizar confraternizações virtuais, entrar em contato com os amigos, entrar em contato com os colegas e, principalmente, compartilhar histórias sobre os desafios que vocês estão enfrentando no isolamento social. Nós não estamos em uma competitividade de produtividade. Ninguém aqui está competindo com ninguém. Nós estamos todos tentando passar, sobreviver e superar essa pandemia e esse isolamento social. Então, por vezes, compartilhar os desafios de vocês, falar sobre os desafios de vocês, pode também ajudar a fortalecer as relações com as outras pessoas. Em relação à falta de estrutura adequada, justamente criar um ambiente mais silencioso, para quem tem crianças, né? Que é um desafio também. Para quem tem filhos, tem mais gente em casa. Talvez buscar combinar os horários de silêncio com os familiares. Os casais de amigos que têm filhos pequenos, eles têm se revezado. Então, um fica com a criança de manhã e brinca, o outro fica com a criança de tarde e brinca, para que eles possam se revezar no trabalho. Eu sei que para quem tem criança pequena é um desafio extra. Como a gente faz com esses altos níveis de demanda que parece, né, que cada vez mais aumentam? Delegar as tarefas menos prioritárias. Então, trabalhar justamente para conseguir delegar essas tarefas que são menos importantes. Utilizar recursos para nos organizarmos melhor. Por exemplo, nós podemos utilizar a técnica SMART. A técnica SMART, ela propõe que nós diferenciamos o nosso trabalho entre o que é mais urgente e mais importante e o que é menos urgente e menos importante. Então, o que for de menos urgente e menos importante, nós vamos limitar. O que for pouco urgente e importante, nós vamos focar. E o que for de mais urgente e mais importante, nós vamos gerenciar. Quantas coisas de baixa importância e alta urgência a gente pode, enfim, evitar. Então, ao utilizar o método SMART, nós precisamos que as nossas atividades sejam específicas. Então, ok, no meu caso, que eu sou professora,
eu preciso preparar a aula para a disciplina tal, eu preciso corrigir os trabalhos da disciplina tal. Ser específico, quantos trabalhos eu preciso corrigir, até quando eu preciso corrigir, como é que eu posso mensurar o meu desempenho, como é que eu posso mensurar esse meu avanço, que elas sejam alcançáveis. Eu não posso dizer que eu vou corrigir 60 trabalhos em 2 dias, porque ou eu não vou corrigir eles direito, ou eu vou ficar 2 dias sem dormir, né? Que elas sejam realistas e que elas tenham prazo. Prazo, apesar de ser um pouquinho ansiogênico, pode nos ajudar a nos organizar, a gerenciar essas atividades de uma forma mais positiva. Essa ausência dos limites entre o momento de trabalho e lazer. Então, tem sido sugerido, especialmente para prevenir o workaholismo, que os profissionais eles limitem o horário de responder as mensagens. Então, tudo bem, eu vou responder e-mail das 8 da manhã às 8 da noite, vou responder e-mail das 8 da manhã às 10 da noite, vou responder o WhatsApp do trabalho das 8 da manhã às 10 da noite. E justamente criar, ou mesmo que seja forçar, um horário de lazer, de descanso. E investir em hobbies, investir em coisas que vocês gostem de fazer, em atividades que sejam interessantes, além do Netflix, né? Investir em hobbies que ajudem no desenvolvimento pessoal de vocês. E o que nós fazemos com esse temor em relação à recessão econômica? Nós não temos muito o que fazer, né? A recessão econômica ela vai acontecer, como ela está acontecendo, mas o que nós podemos fazer enquanto profissionais? Talvez uma das atividades mais práticas, né, e mais viáveis seja justamente investir no desenvolvimento das nossas habilidades profissionais. Então, nesse momento que a gente está enfrentando tantas dificuldades, se vocês têm a oportunidade, se vocês têm tempo, a gente pode investir em cursos. Tem o Coursera, o Veduca, o Udemy, e tem outros diversos sites e universidades que estão disponibilizando cursos gratuitos, justamente para que seja possível para os profissionais buscarem ampliar a sua qualificação profissional. Outras estratégias que a gente pode pensar, né? Outras dicas que podem ser interessantes para vivenciar o bem-estar no trabalho. Diminuir o perfeccionismo. Por mais que o perfeccionismo talvez seja a resposta mais clichê quando perguntam qual é o seu defeito numa entrevista de trabalho, né? O perfeccionismo ele pode estar associado ao workaholismo. Pessoas com uma tendência perfeccionista, elas podem justamente desenvolver o workaholismo. Qual é a meta? Fazer o melhor trabalho dentro do tempo que nós temos disponível. E por isso a importância da técnica SMART, para que a gente consiga definir um prazo, porque senão o trabalho sempre pode ser melhorado. E ter tolerância com você mesmo, ter tolerância com você mesma. Nós estamos passando por uma pandemia, todos nós estamos passando por diferentes estressores e diferentes desafios. Então, respeitar os seus ciclos, respeitar o seu tempo. Desenvolver habilidades sociais. Então, isso parece uma coisa super simples e até meio estranha para uma palestra sobre bem-estar no trabalho, mas se observa que profissionais que têm poucas habilidades sociais são profissionais que podem estar em mais risco de adoecimento profissional. Então, aprender a manter conversas, aprender a pedir ajuda, aprender a ser assertivo, aprender a se comunicar de uma forma positiva, pode contribuir bastante na promoção do bem-estar. Reservar tempo para as pessoas que são importantes para vocês. Então, é muito importante que dentro desse monte de demandas e coisas que nós enfrentamos, a gente reserve tempo para justamente conviver com as pessoas ou com os pets que são importantes para nós, mesmo que seja, enfim, um café virtual, uma conversa mediada pela tecnologia. Também, assim, a gente sabe que está todo mundo estressado, está todo mundo enfrentando uma série de complicações. É muito importante que a gente busque desenvolver comportamentos pró-sociais. Então, talvez uma das estratégias que podem nos ajudar a enfrentar melhor essa situação é auxiliar outras pessoas, ensinar o que a gente sabe. E às vezes vocês podem dizer, não, Clarissa, tu não está entendendo.
salário está curto para a quantidade de dias que a gente tem no mês. A gente tem outras formas também. Se vocês têm condições, doem o seu tempo, escutem as pessoas, acolham as demandas dos outros. E principalmente assim, desenvolver o hábito de agradecer, cultivar a gratidão. Tem vários exercícios que são interessantes, por exemplo, tem aqueles 100 dias da gratidão que ficou na moda, que um monte de gente faz. Agradecer 40 coisas durante 7 dias, escrever uma carta de gratidão para alguém que te ajudou muito, fazer uma ligação de gratidão. O exercício da gratidão, ele é muito importante, ele pode contribuir justamente para nós cultivarmos esse hábito. É muito importante. Pessoas que estão enfrentando situações de luto, não se recomenda o exercício da gratidão. Então, o exercício da gratidão é recomendado em praticamente qualquer situação, com exceção das pessoas que estão enfrentando situações de luto. Então, se vocês conhecem alguém enfrentando esse tipo de situação, não recomendem isso. Pratiquem sessões regulares de meditação. Pode ser essa meditação que a gente conhece, que também está bem na moda. Tem vários aplicativos, tem o Insight Timer, tem outros aplicativos que a gente pode usar. Ou práticas de contemplação, práticas de silêncio, práticas de realmente esperar e aproveitar o silêncio, mesmo que sejam 5 minutos, mesmo que vocês só consigam praticar uma vez por semana. Isso tudo vai construindo uma possibilidade de nos auxiliar a lidar melhor com o estresse. E reservem tempo para praticar atividades físicas. As atividades físicas, por mais que às vezes falte muita motivação para elas serem realizadas, elas são extremamente importantes. Elas nos ajudam em diversas questões cognitivas, lidar com o estresse e para a nossa saúde física. Então, gente, muito obrigada. Agora eu vou... Enfim, agradeço muito a atenção de vocês. Meu e-mail está aqui, quem quiser entrar em contato. Agradeço muito a oportunidade que a professora Luciana deu para poder falar um pouquinho, né? Que eu falo bastante. Agora eu vou ver aqui as perguntas de vocês, as contribuições, se vocês quiserem falar. Muito obrigada. Clarissa, se você quiser ir lendo o chat e respondendo, fica à vontade. Tá. Obrigada. Então, ir tentando buscar construir esses hábitos mais positivos, né? A gente sabe que tem toda essa dificuldade das pessoas se encontrarem nesse momento, que está todo mundo bastante sobrecarregado, mas uma sugestão também é ir tentando e selecionando um hábito que vocês considerem mais importante e desenvolvendo ele. E também, assim, vejam o que é útil para vocês. Por exemplo, então, tá. A palestra vai ficar gravada, depois eles vão colocar no YouTube. Tá, então sobre a meditação, eu tenho um pouquinho de experiência, assim, com a prática meditativa. O ideal é a gente começar com práticas menores. Então, mesmo que sejam 5 minutos, mesmo que sejam 10 minutos, tentar justamente fazer essa prática e ter essa prática como uma rotina, para que ela entre como um hábito no nosso cotidiano. Então, por isso, mesmo que seja uma prática, uma vez por semana, eles podem nos ajudar nesse processo. E, então, o que eu recomendo para quem quiser começar, por exemplo, eu gosto bastante de aplicativos, então dá para baixar um aplicativo que vocês se identifiquem. Tem o Headspace também, que ele tem meditações guiadas. Tem as meditações da Barbara Fredrickson também, que tem várias meditações focadas no amor e em aspectos positivos, né? E em relação à procrastinação, a procrastinação é sempre um problema, né? Tá.
Tá. Sobre a procrastinação, como a gente evita a procrastinação? Uma das estratégias mais utilizadas é justamente quebrar a tarefa em pequenas atividades, né? Qual é uma das grandes origens da procrastinação? É que a gente usar a técnica SMART, né? Que a Rita trouxe. Obrigada, Rita. E quebrar essa tarefa em pequenas tarefas, porque uma das grandes causas da procrastinação é justamente nós acharmos que aquela tarefa ela é muito desafiadora e nós percebermos essa tarefa como muito difícil. Então, quanto mais a gente conseguir minimizar as dificuldades dessa tarefa, ou quanto mais a gente conseguir ver ela como uma pequena tarefa, então, eu tenho que escrever o meu projeto de doutorado. Ao invés de eu pensar na tese inteira que vai ter que ser feita até o final do doutorado, pensar, ok, qual é a primeira parte da minha introdução? Qual é o primeiro construto que eu vou definir? Então, eu vou primeiro definir esse construto, depois eu vou definir outro construto, depois eu vou definir outro construto, e tentar justamente expandir, porque se a gente olhar para a tarefa, a tese, ela vai ser muito estressante se a gente olhar para a tarefa inteira. Agora, quando a gente quebra ela e justamente organiza no SMART, por quê? Porque a gente vai ter tarefas específicas, que a gente pode medir o nosso progresso, que elas sejam realistas e que elas tenham um prazo, isso nos ajuda bastante. Em relação ao luto, não, só um pouquinho que eu me perdi. Em relação ao luto, sim, eu sugeri que as pessoas que estão em luto não façam o exercício da gratidão, porque assim, o exercício da gratidão ele está muito relacionado a um esforço de nós buscarmos encontrar aspectos aos quais nós somos gratos. Quando a gente está passando por luto, a gente primeiro precisa elaborar o luto. Então, primeiro a gente precisa passar por todo o processo de aceitação dessa perda. Então, às vezes, estar enfrentando uma perda e estar fazendo o processo de aceitação dessa perda e junto com tudo isso, ficar procurando um aspecto ao qual nós somos gratos, pode ser um fator estressante. Então, não é recomendado. Para as pessoas que estão enfrentando luto, que são diversas pessoas, especialmente no que a gente está passando, o ideal é justamente respeitar esse processo e tentar elaborar dentro do possível, talvez encontrar um significado para todos esses eventos, talvez trazer um significado diferente para a sua própria vida. Então, talvez, enfim, trabalhar em desenvolver comportamentos mais prosociais, buscar um sentido de vida, buscar aspectos que auxiliem na melhoria da pessoa que está enfrentando o luto, né? A Clarissa, a pergunta da Amanda, tem uma pergunta de sugestões da pós-graduação. Tá. Você pulou essa. Desculpa, eu ia falar lá. Desculpa. Não, tranquilo. A Gilma é para quem está concluindo a pós-graduação. Obrigada, Luciana. Então, para quem está concluindo, eu acho que também o SMART e justamente organizar os seus processos. Para quem está concluindo a pós-graduação e a gente está nesse momento de recessão econômica, tentar talvez desenvolver produtos inovadores. Ok, se eu sou profissional de psicologia ou se eu sou especialista em uma área, como é que eu posso, enfim, fazer o meu trabalho ter mais significado? Como é que eu posso fazer para o meu trabalho contribuir mais? E principalmente, para quem já está passando por todo o estresse da conclusão do pós-graduação, mais o estresse da pandemia, mais o estresse do home office, tentar talvez ir integrando essas diferentes técnicas, né? Essas diferentes técnicas, talvez meditar, se organizar, ter um hobby, mas não usem o hobby para procrastinar, tá? Depois vocês vão dizer, não, orientador, eu procrastinei porque a Clarissa disse para eu ter um hobby. Não pode, gente. Bom é que a Amanda faz pergunta difícil, né? Amanda, vamos fazer um artigo sobre isso, Amanda? Eu topo. Tá? Geralmente o que é mais explicado
as características do trabalho, sim, as demandas têm um impacto importante e os recursos. Agora, qual a porcentagem da variância, eu vou ficar te devendo. Seja que a professora Luciana quer concluir, mas depois a gente conversa mais, Amanda, essa tua pergunta está bem boa. Obrigada, professora. Respondeu, é que eu estava acompanhando aqui, você respondeu a todas as perguntas do chat, eu estava brincando que só a perguntinha da Amanda que vai ficar para depois. Eu acho, Amanda, vamos trabalhar. Mas maravilha. Então, eu acho que eu só tenho mais uma vez a agradecê-la, né, Clarissa, por essa conversa, né, por todos esses ensinamentos, por essa troca aqui com a gente nesse finzinho de tarde, né? Eu acho que foi muito, como tiveram várias colocações aqui no chat, né? A sua palestra foi realmente muito esclarecedora, assim, trouxe pontos muito relevantes, bem significantes para o nosso dia a dia, né? Todos nós estamos praticamente nessa situação, né? Não tem muito como sair dela nos próximos dias, para não dizer nos próximos meses, mas vamos lá, a vida que segue. Muito obrigada, Clarissa, muito obrigada a todos, a todas, né? Eu já aproveito aqui, já fiz isso no início, vou fazer novamente, eu aproveito já para convidá-los para a próxima semana. Na próxima semana nós estaremos com a professora Kátia Padilha, também do nosso departamento. Deixa eu pegar a minha... Ah, a professora Kátia ali, está aqui, estão vendo. Então, a professora Kátia vai estar aqui com a gente na próxima semana. Eu vou pegar a minha colinha aqui, que eu acabei de receber, falando dos aspectos preventivos de doenças infecciosas. Então, a professora Kátia Padilha vai estar aqui também com a gente na próxima semana, ajudando, né, a gente transformar esse projeto numa realidade, pensando em realidade, numa boa realidade, né, numa realidade muito interessante, de trocas, né, é o que a gente precisa, enfim, sempre. Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns pela palestra, foi muito boa. Foi excelente, foi excelente. Então, muito obrigada, professora Clarissa, mais uma vez. Muito obrigada a todos. E nós nos encontraremos na próxima semana, na próxima terça-feira, às 17 horas, então, com a professora Kátia Padilha, que está aqui com a fotinho, não mais com a fotinho, mas está aqui na tela. Então, a professora vai estar com a gente na próxima semana. Obrigada, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigada, Luciana.